negros têm bolos de notas e drogas e armas, por isso falo em metáforas. E não tem mais filosofia na escola. Essa frase de Freud, na música Poetas no Topo 2, que foi lançada em 2017, continua chamando atenção até nos dias de hoje, sendo esta um reflexo da nossa realidade. Mas então, o que é essa filosofia aí? Onde ela surgiu, meu filho? Conta pro vô aqui. A filosofia surgiu nas polis gregas. Bom, pelo menos é isso que a escola passa. Ela nasceu como um questionamento das mitologias feitas por loucos lúcidos que não concordavam com a explicação de que tudo era definido por deuses. Eles observaram o mundo de forma analítica e almejavam a partir disso compreendê-lo verdadeiramente. Enquanto o resto da sociedade grega acreditava que a chuva acontecia porque Zeus ou algum outro deus queria, os filósofos clássicos observavam as nuvens se formando e se batendo, e buscavam a partir dessas investigações encontrar as razões mundanas para esses fenômenos. Apesar das conclusões desses sábios muito se distanciarem das explicações mais precisas que hoje temos, com eles muitas vezes recorrendo a teorias sobre objetos serem formados apenas por elementos como fogo, ar, água e terra, a atitude questionadora dos pensadores antigos formalizou as bases de observação e experimentação, que no iluminismo acabariam por se tornar a metodologia científica. Portanto, a filosofia está entre nós desde muito tempo, e conforme o desenvolvimento do ser humano, fora preciso evoluir as definições e os porquês que constroem nossos questionamentos. Essas são as bases do pensamento filosófico. Questionar tudo o que lhe for entregue em primeira instância e desenvolver a curiosidade humana em busca de toda explicação. Até chegarmos nas escolas, suas disciplinas, onde a filosofia supostamente está empregada numa carga horária satisfatória, onde o professor mediador tem uma lista de matérias pertinentes para trabalhar do começo ao final do ano, falando de filósofos, conceitos e pensamentos que modificaram e ainda modificam a sociedade onde convivemos, onde no final nada disso é empregado com a devida importância devido a algumas problemáticas, sendo pontualmente essas: alunos, questões familiares, junto com a internet, visão da sociedade e a estrutura, sendo do próprio modelo da aula ou até a infraestrutura da instituição. Uma das causas do porquê dessas problemáticas continuarem é pela forma de avaliação que é proposta. Por utilizarem a tese do QI, grande parte dos trabalhos e provas são avaliados com questões objetivas, onde existem apenas o certo e o errado, tendo como base não só as avaliações diagnósticas, mas até mesmo o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, utiliza isso como método de avaliação, desprezando qualquer outra forma de inteligência, onde o próprio psicólogo famoso Howard Gardner, com sua teoria das inteligências múltiplas, afirma que o indivíduo apresenta suas capacidades cognitivas de maneira única, de maneira individualizada, onde a inteligência bruta é dividida em 7 pilares, sendo eles o lógica matemática, a linguística, interpessoal, intrapessoal, corporal, espacial e musical. Teoria esta que não mede as inteligências ou as ranqueia, definindo qual que seria mais importante de ser analisada ou até estudada. Elas estão no mesmo nível e depende unicamente do indivíduo de focar e desenvolver as suas potencialidades de destaque. Sabe, eu sempre achei que qualquer matéria que as escolas nos apresentam normalmente sofre um pouco, que elas desperdiçam a oportunidade de fazer os alunos descobrirem o prazer que é aprender só pela simples curiosidade e fazer uns projetos com assunto que realmente nos tragam interesse. Porque, para mim, o conhecimento humano é como esse lindo e imenso buffet com alimentos que nutrem a sua mente. Alimentos para todos os gostos podem ser misturados em infinitas combinações. Mas enquanto isso, o cronograma inflexível e supostamente objetivo das escolas normalmente nos oferecem pratos do dia rançosos que os alunos reviram os olhos só de ver. Eu creio que essa maldição que nos aflige afeta principalmente as áreas subjetivas, como filosofia e artes. Elas requerem reflexão e experiência própria e uma curiosidade natural.
mas os debates e as dissertações tragos pela escola para os alunos que realmente poderiam trazer algo de bom, algo de valor, algo interessante, são deixados de lado para umas aulas secas, que se limitam apenas a apresentar a cronologia das histórias da filosofia, esses gênios distantes e explicações vagas de suas ideias, que retiram completamente dos estudantes a capacidade de ser um agente ativo na evolução do pensamento. Mas, contudo, teve uma experiência que me trouxe esperança. Eu lembro que nos meus tempos de ensino médio, um dos trabalhos que mais me trouxe orgulho foi sobre Matrix e a relação que tinha com as meditações metafísicas do René Descartes, o pai da ciência moderna. O professor nos deixou em uma pasta do Google Drive diversos conteúdos do filósofo, em vídeo e texto, e também o próprio filme Matrix. Mas a função de juntar os dois e analisar as conexões que tinham ficou a cargo dos alunos. Essa oportunidade de abandonar o decoreba e poder adicionar meus próprios pensamentos ao assunto criou em mim sementes que depois se desabrochariam em uma paixão pela filosofia e pela análise narrativa. Então, para mim, há esperança. Eu acredito que ela está mais perto do que a gente imagina. Bons professores e bons conteúdos vão criar nesse país as mentes imaginativas que a gente tão precisa. Então, a minha experiência com filosofia na escola começou mais ou menos na época em que comecei a ter história e a falar sobre mais um pouquinho de política e sociedade na antiga Grécia. Isso também vendo com os deuses. Nessa altura eu já tinha um interesse que eu desenvolvi fora da escola sobre psicologia. E então, sabendo sobre a filosofia, o meu interesse, a minha fome por mais conhecimento sobre isso só aumentou. A filosofia não foi só uma parte tão importante na escola, mas também importante na minha própria vida. Mas eu claramente senti muita falta sobre terem mais filosofia nas escolas. Eu tive religião e isso também foi mais um contacto mais próximo com a filosofia que eu tive. Um pouquinho diferente, mas em si quase igual, já que Jesus foi um filósofo. A minha experiência pessoal foi positiva, embora eu nunca tive realmente filosofia à aula, mas tive apenas história e religião, que podemos dizer que é algo parecido em algumas partes com filosofia, mas sim, foi algo bom. E acho que depois que eu saí da escola, a minha sede por conhecer mais filosofia e psicologia só aumentou. Então, é isso, pessoal. Filosofia é algo importante para todos nós para conseguirmos desenvolver os nossos cérebros. Filosofia ajuda a pensar, não só numa área, mas em todas as áreas que vamos aprender no futuro. Cara, eu nunca tive verdadeiramente uma aula de filosofia na escola. Na realidade, as matérias de humano em geral seguiam esse mesmo princípio, esse mesmo rumo. Sempre era posto alguns resumos no quadro, algumas fotos, o professor fazia alguns resumos e ficava nisso. Quando o professor ele não colocava o livro pra gente e colocava algumas páginas em específico para fazer resumo e estudar para a prova. Mas, de geral, seguia sempre esse mesmo rumo. As provas eram objetivas, os conceitos não eram aprofundados, e uma coisa que me fez muita falta nesse período de formação foi, mano, um incentivo à criticidade, a fazer questionamentos pertinentes durante a aula, ao professor dar um horário para esse debate, ele mediar esse momento de reflexão. Isso faz muita falta, porque, pensa, a matéria de filosofia em si é uma matéria muito de troca, uma matéria muito de conversa, uma matéria muito de troca de saberes, de trocar ideias, pensamentos relevantes. E não ter essa troca, e o professor mediador, ele ser simplesmente a verdade absoluta. Não que, no contexto seja um erro, ele tem essa formação, ele tem esse conhecimento a mais. Mas não abrir para questionamentos, nem que fosse questionamentos errôneos, mas ele mediar isso. Ele só dá essa oportunidade de conversar, de entender. Mano, isso faz muita falta. Tanto que, quando estudamos filosofia pelo Interim, a própria filosofia fala que esse ato de questionar, esse ato de indagar é a essência dela. Colocando nessa balança, a escola, ela tá contradizendo totalmente a verdadeira filosofia, entende? Perdendo assim, cara, coisas essenciais como a independência de pensamento, a própria criticidade que eu já citei, a indagação do que é posto, e assim, cara, criando pessoas alienadas, sem conhecimentos robustos,
apenas coisas lineares que acreditam que a filosofia é inútil e não apresenta nenhum valor para a sociedade, pois não tiveram, cara, esse incentivo de procurar esse conhecimento, esse algo a mais, já que tudo que foi apresentado na escola era simplesmente biografias e algumas questões objetivas, fazendo assim a aula não ser nada dinâmica, não trazer esse ar de novidade, esse brilho nos olhos. Mas eu creio que ainda há esperança para o renascer do pensamento filosófico entre a sociedade geral, pois é provável que as mudanças aceleradas e traumáticas do mundo contemporâneo nos obriguem a tal. Os desastres climáticos, crescimento acelerado da tecnologia e automatização e o cinismo causado por uma economia cada vez mais desigual e abstrata das necessidades básicas nos confere a possibilidade e a responsabilidade de usar o raciocínio e a liberdade que nos foram conferidos para compreender nosso objetivo coletivo como humanidade. Pois, como afirmou Jean-Paul Sartre, o ser humano está condenado a ser livre. Nesse vídeo ele foi focado mais na filosofia, em pensamentos filosóficos, em como o colégio ele não traz esse incentivo, mas todas as disciplinas de arte, de humanas em geral, arte, filosofia, sociologia, essas matérias que têm um âmbito um pouco mais analítico, mais de humanas em geral mesmo, elas são um pouco mal vistas, não tem tanto incentivo, e sempre tem aquela frase que é comumente usada de que o melhor pianista do mundo, ele tá sentado num escritório trabalhando com algo que ele odeia, pois não teve incentivo. E ela pode sim ser real, e eu luto todo dia para que a minha arte, a minha criticidade, a minha vontade, ela não seja reprimida por um robozinho, um sistema horrível e corrupto. E eu espero que todos lutem constantemente contra esse sistema, lutem constantemente para ter a própria liberdade. E, cara, se tu faz arte, tu já é livre. Se tu faz arte, tu já tá eternizado. E é isso. Se sintam abraçados e muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima e sempre lembrem, o passado é uma odisseia. O futuro é variável. O agora é uma dávida. Por isso, se chama de presente.